Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu fico feliz aqui com a sua presença e eu gostaria de compartilhar com todos vocês hoje algo de suma importância, algo que tem minado a fé apostólica, a fé profética, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o legado que Ele nos deixou. E o que tem minado é a ausência de fidelidade. Para ser bem claro, aqui o texto das Escrituras nos diz em Gálatas capítulo 5, e o verso 4 diz assim: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Muitos homens e mulheres no decorrer da história pegaram esse texto específico dentro do contexto da carta de Gálatas e aplicaram completamente ao inverso do que o apóstolo queria que nós vivêssemos. Colocando esse texto como algo que se pratica a lei, você decaiu da graça em Cristo Jesus, isso trouxe muita confusão e muito engano. Uma porta se abriu dentro do corpo de Cristo para que o espírito do anticristo tivesse lugar para fazer a sua habitação dentro do corpo de Cristo. E esse texto que fala que da graça caístes, vós que quereis justificar pelas obras da lei, é muito claro, está dizendo que os que tentam se justificar, ou seja, aquele que está em Cristo já está justificado. Como você vai tentar justificar algo que já foi justificado? É muito claro o entendimento quando você entende de que os mandamentos não foi dado para justificar o ser humano, mas foi dado para apontar o caminho até quem o justificaria. E uma vez sendo justificados pelo sacrifício do Cordeiro, temos paz com Deus. Então, vamos viver de que forma? De uma forma segundo a nossa própria vontade? Existe um provérbio, assim, uma fala, um dito entre a ordem satânica, mais especificamente ditada ali por Aleister Crowley, uma máxima satânica, assim dizendo, que é a seguinte: faze o que tu queres, porque isso haverá de ser da lei. Ou seja, a minha vontade se torna lei. Nós temos observado isso, algo semelhante hoje nos três poderes aqui no Brasil. Nós temos observado eles ferindo a Constituição, uma lei já escrita, uma constituinte escrita, e interpretando a seu bel prazer, para torcer para os seus próprios propósitos. Isso é se tornar lei em si mesmo. Então, isso é uma máxima satânica, isso é o espírito do anticristo, quando você pega algo que já está escrito e torce para satisfazer os seus interesses. Então, voltando ao texto da carta de Gálatas, os que querem justificar-se pelas obras da lei, está falando de uma classe de pessoas que não creem de forma nenhuma em Jesus e no seu sacrifício, e especificamente por serem religiosos, no seu coração, no seu entendimento, pensam que jejuns, orações, caridade, entre outras práticas humanas, poderão serem aceitos diante de Deus. Isso é o que quer dizer querer se justificar pelas obras da lei. Ora, o crente faz todas essas coisas, a diferença é que ele já foi justificado pelo sacrifício do Cordeiro. Há um fundamento correto, há uma porta pela qual ele entrou, e essa porta, ela continua aberta. Então há de se colocar aqui parâmetros para mostrar a diferença. Por quê? Porque muitos crentes têm se amaldiçoado na carne, por não compreender o texto das Escrituras, por querer viver uma liberdade. Quero te dizer algo, a liberdade neste mundo, ela é restrita. E ela é restrita ao quê? A cerca que o Senhor nos deixou para proteção. Ou você é uma figueira, uma oliveira cultivada, ou você é uma oliveira brava. Então, se você for enxertado ali na oliveira cultivada, há limites para você.
Há uma cerca te protegendo, e essas cercas são os mandamentos que o Senhor nos deu para proteger, e também quando nós os praticamos, nós construímos o caráter, desenvolvemos o caráter de Cristo na face da terra, através da prática dos mandamentos de Cristo, que não são pesados. Você sabe que não são pesados. Amar ao próximo, negar a si mesmo, dar a outra face, mas isso no Espírito. Quando nós não compreendemos isso, nós cruzamos a cerca, e o provérbio diz que aquele que cruza a cerca, uma víbora, o morderá. Está falando claramente a respeito de ir além dos limites colocados por Cristo, porque quando a palavra de Deus fala graça sobre graça, está falando liberdade em tábuas, da carta de Tiago. Tiago ele está falando a respeito desta liberdade, que os mandamentos do Senhor, quando estamos no Espírito de Cristo e andamos dentro desses limites, somos os homens mais livres que existem na face da terra. Ao contrário, também é verdadeiro, aquele que professa ter uma liberdade, fazendo conforme a tua vontade em todas as circunstâncias, errando o alvo em todos os assuntos. Esse homem é livre? Com certeza não, ele é escravo dos seus desejos, ele é escravo dos seus instintos e ele é dominado por uma natureza terrena. Mas então eu gostaria de evidenciar isso com você. Aqui está a chave do poder do anticristo. E ele já entrou na igreja, depois que o apóstolo Paulo morreu, nós vemos ali o abandono da fé legítima, porque até no começo, na época do apóstolo Paulo e mais um pouco adiante, nós vemos ainda os convertidos sendo praticantes dos mandamentos. Porque isso desenvolvia o caráter de Cristo. Como se desenvolve o caráter de Cristo? Sendo fiel, não cobiçando, não roubando, sendo misericordioso, sendo uma pessoa que não tem o olho mau. O que isso significa no contexto lá? É não ser avarento. Tudo isso desenvolve o caráter e a natureza de Cristo em nós. Já o abandono dos mandamentos, o abandono da doutrina, vai produzir em nós o quê? Iniquidade, porque nós vamos errar o alvo constantemente. Então fica aqui para o seu discernimento, o seu discernimento em praticar aos mandamentos que o Senhor ordenou, não para se justificar, porque já foi justificado pelo sacrifício do Cordeiro, e praticando os mandamentos você se veste da verdadeira armadura de Deus, porque você se veste daquilo que você pratica. Então se você pratica a virtude, você vai ser um homem cheio de virtude, está com roupas de virtude. Se você pratica o pecado, se você erra o alvo constantemente, se torna um homem iníquo, você vai ser um homem iníquo. Ou seja, um homem cheio de pecado, um homem devotado a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas fica aqui esse ensino básico, pequeno e curto, para que você venha a meditar e que ele possa despertar em você a curiosidade para saber verdadeiramente se você está na fé que é apostólica, e não naquilo que é apregoado em muitos lugares hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal Gotas de Orvalho, que você possa ali ser abençoado cada vez mais com esses pequenos vídeos, pequenas pérolas que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém?